Dizem que a primeira coisa que some é o som dos grilos. Não tem cerca, não tem campainha, não tem dono. Só uma porteira torta no meio do nada. E uma estrada que ninguém volta para contar. Fica até o fim. Essa história vai te fazer pensar 2 vezes antes de cruzar qualquer porteira sozinha. Dizem que tudo começou com um tropeiro. Homem calejado, acostumado com o sertão, com estrada de chão, com silêncio. Conhecia cada curva, cada cheiro de terra molhada, cada árvore torta da região. Naquele dia ele saiu cedo. Disse que ia cortar caminho por uma trilha antiga e esquecida, onde ninguém mais passava. Os mais velhos logo franziram a testa. Vai por onde, Zé? Por aquela porteira velha, lá depois do valo seco, respondeu ele tranquilo, enquanto ajustava o chapéu e subia no cavalo. Ele foi visto passando. A porteira se abriu e nunca mais se fechou. O cavalo voltou sozinho 3 dias depois, suado, cansado, os olhos arregalados, sem sela, sem Zé. Procuraram, mata adentro, trilha por trilha, nada. Um cachorro de caça farejou até certo ponto e então sentou. Deu um uivo baixo e se recusou a seguir. Aquilo ficou na memória do povo, mas como todo bom causo do interior, foram dizendo que era invenção, que o Zé se perdeu, que fugiu, que foi embora. Mas tem um detalhe que ninguém consegue explicar. O som. Desde aquele dia, toda a madrugada, dá para ouvir o rangido da porteira se abrindo de novo. Só que ninguém passa por lá. Um tempo depois, outro caso. Um casal de pescadores da região. Conhecidos. Gente simples. Ele, Silvério. Ela, Lourdes. Tinham o costume de explorar lagoas novas para pescar traíra. Era um fim de tarde, céu alaranjado, quando decidiram cortar caminho pela estrada de terra que levava direto ao tal terreno da porteira. Vamos passar rapidinho. A gente só quer chegar na água antes de escurecer, disseram a um vizinho antes de sair. Entraram com a caminhonete, deixaram o carro ligado, farol aceso, e atravessaram. 1 hora depois, o som do motor ainda podia ser ouvido. Baixo, constante. Um senhor que morava perto achou estranho e foi olhar. A caminhonete estava lá, porta do motorista entreaberta, um balde de iscas virado no banco, 2 coletes jogados no capô. Mas ninguém, nenhuma marca de pisada no barro molhado, nem pegada, nem rastro, nem som. A única coisa que ficou foi o rádio ligado, tocando uma música sertaneja antiga, em volume baixo, como se alguém tivesse acabado de sair. E a porteira, dessa vez, estava fechada. Dizem que depois da porteira começa uma trilha, estreita, coberta de mato alto. À primeira vista parece comum, mas quem entra jura que o caminho muda. Um rapaz que tentou explorar com drone conta que, de cima, é só mato. Nenhum traço de estrada, nenhuma curva clara. Mas ao vivo, os pés encontram um chão mais batido, como se alguém ou alguma coisa ainda andasse por ali. Os relatos mais estranhos são sempre parecidos. Gente que tenta voltar e não consegue. Caminha por horas e parece dar em lugar nenhum. As árvores repetem. As pedras são iguais. Uma mulher que entrou com o filho disse que marcou uma árvore com fita vermelha. Quando passaram por ela pela 3ª vez, tinha 3 fitas iguais. Outro rapaz disse que deixou pedras no chão para marcar o caminho. Quando olhou para trás, mas não tinha nada. O que mais apavora não é o mato, não é o silêncio. É a sensação de que tem algo te olhando, mas que nunca se mostra. E quem sai, se é que sai, volta com os olhos diferentes, como se tivesse deixado alguma coisa lá dentro, ou como se alguma coisa tivesse voltado com ele. Um detalhe estranho começou a surgir nos relatos mais antigos. Gente que jura ter visto no fim da trilha uma casa, não uma casa nova, uma casa de madeira, baixa, com telhado torto e porta escura. Alguns dizem que a casa muda de lugar. Outros dizem que ela só aparece quando o sol começa a sumir. Um homem da região contou que viu essa casa uma vez, no tempo em que ainda derrubava lenha por lá. Disse que o cheiro era de madeira, molhada e poeira. Disse que chegou perto e que a porta rangeu sozinha, mas aí ele piscou. E não tinha mais nada. Já tentaram ver por satélite, GPS, drone.
Nada. O mapa da área mostra só vegetação fechada. A casa não está lá, mas quem entra naquela trilha jura que ela aparece, que ela espera. E o pior é que ninguém nunca entrou nela para contar o que viu. Pelo menos, ninguém que tenha voltado falando. Um dos relatos mais constantes vem de quem mora perto, mas nunca teve coragem de entrar. Eles falam sobre um som. Não é grito, não é bicho. É madeira. Madeira velha rangendo, como uma porteira abrindo devagar, sozinha. Isso acontece sempre na mesma hora, entre 2 e 3 da madrugada. Um idoso que mora a 2 quilômetros da trilha diz que já tentou cronometrar. O barulho começa com um estralo seco. Depois o som do ferrugem se arrastando no ringue. Porteira abrindo. Só que ninguém passou. E a porteira já foi retirada faz tempo. Tentaram gravar. O áudio só pega vento. Mas quem mora por perto diz que, mesmo de porta fechada, dá para ouvir. Como se o som não viesse do lado de fora, mas de dentro da casa. Em mais de 30 anos de história, só uma pessoa disse ter voltado. Um homem chamado Genésio. Gente simples, nascido ali mesmo na região. Conhecido por ser duro, cético. Quando perguntavam da porteira, ele só dizia: "Isso é bobagem de gente que não tem o que fazer." Um dia, cansado de ouvir causos, Genésio foi. Entrou na trilha de manhã cedo. Levaram café para ele, água, faca na cintura. Voltou no dia seguinte, sozinho, sem mochila, sujo de barro até o pescoço, roupa rasgada, boca seca e mudo. Desde aquele dia, Genésio nunca mais falou uma palavra. Foi visto sentado na varanda por semanas, olhando fixo para a mata. Quando alguém tentava puxar assunto, ele só mexia os olhos, nunca a boca. Uma vizinha diz que certa vez ouviu ele chorar baixinho à noite. Mas só uma vez. E depois disso, nem lágrima, nem palavra. Só silêncio. Como se algo tivesse ficado lá. Ou pior, como se algo tivesse voltado com ele. No interior, bicho sente antes da gente. E tem coisa que nem o mais teimoso dos animais encara. O pasto que fica ao redor da porteira é verde, bonito, plano, mas nenhum boi cruza a cerca. Cavalo empaca, galinha se espalha, cachorro uiva. Um morador tentou amarrar o burro num toco perto dali. O animal ficou inquieto, recuava, puxava a corda, relinchava como se tivesse visto cobra. Mas não tinha cobra, não tinha nada. Depois de meia hora, o burro caiu no chão de tanto se debater. A língua de fora, os olhos brancos. Foi soltar, ele correu e nunca mais passou perto. Até passar bicho selvagem ali é raro. Nem pegada de tatu, nem trilha de tamanduá, nem arranhado de onça. É como se a área tivesse sido abandonada pela natureza. Ou como se ela mesma soubesse que ali não é lugar para nada vivo. Depois dos primeiros sumiços, os moradores decidiram cercar a trilha. Arame farpado novo, estaca funda no chão. Um trabalho de mutirão, debaixo de sol, com medo nos olhos, mais firmeza nas mãos. Se a gente não pode entrar, ninguém mais entra também. Só que a cerca não durou. Na primeira semana, amanheceu rompida, não cortada, arrebentada, como se alguma coisa tivesse passado por dentro com força. Refizeram. Usaram mais prego, mais arame. 3 dias depois, o mesmo. Desta vez não só quebrada, mas com as estacas jogadas longe, como se tivessem sido arrancadas à mão. Tentaram câmeras, mas as pilhas sumiam. Um deles dormiu no carro, de frente para a cerca, com o farol ligado. Às 2 da manhã, o farol apagou sozinho. E quando amanheceu, a cerca tinha sumido inteira. Desde então, ninguém mais tentou fechar. Porque parece que, quanto mais tentam impedir, mais a porteira insiste em abrir. Teve um tempo em que ninguém mais passava por lá. Mas a porteira não ficou quieta. Começou a aparecer nos sonhos. Uma mulher que mora a 4 quilômetros do lugar disse que acordou chorando. No sonho, ela caminhava sozinha, no escuro, e via a porteira aberta, rangendo, devagar. Um homem que nem é da região disse que sonhou com o mesmo cenário. Um campo de terra vermelha, uma cerca quebrada,
e uma porteira, esperando. Detalhe, ele nunca tinha estado ali, nem conhecia a história. Uma jovem contou que sonha com a porteira todas as noites, mas no dela tem alguém do outro lado, um vulto parado. Às vezes sorri, às vezes chama. Quando ela acorda, sente gosto de barro na boca e os pés sujos, mesmo sem sair da cama. Ninguém explica. Só dizem que sonhar com a porteira é como um convite. Mas quem aceita pode não acordar do mesmo jeito. Naquela época, o caminhão de leite passava todo dia bem cedo. Motor barulhento, latas sacudindo, poeira subindo na estrada. O motorista era o Tonico, homem pontual, de poucas palavras, mas conhecido por nunca atrasar. Só que numa terça-feira, ele não chegou na cooperativa. Era para ter passado pela porteira às 6h10. Às 6h25, nada. Às 6h40, os outros motoristas começaram a ligar. Foram atrás. Encontraram o caminhão parado, motor ligado, luz baixa acesa. As latas de leite ainda estavam no compartimento, mas o banco do motorista estava vazio. Tonico sumiu, sem vestígio. O estranho foi o rádio. Estava desligado, mas continuava fazendo um chiado, como se pegasse algo de longe. Um dos homens colocou o ouvido mais perto. No meio do chiado, uma voz baixa dizia: "Abre a porteira." Depois disso, o rádio queimou e o caminhão nunca mais funcionou. Ele tinha 7 anos, filho de uma professora nova que tinha se mudado para a cidade vizinha. Era calado, inteligente. Passava horas desenhando. Um dia, durante uma aula, a mãe encontrou os cadernos dele. Havia mais de 20 folhas com o mesmo cenário. Uma estrada de terra, uma porteira de madeira, uma casa de telhado torto ao fundo. Detalhes assustadores para uma criança que nunca tinha saído da cidade. Os galhos das árvores pareciam braços. Os olhos dos cavalos desenhados estavam sempre brancos e em todos os desenhos, no canto inferior da página, havia uma sombra. Pequena, parada, observando. A professora perguntou: "Onde você viu isso, filho?" E o menino respondeu: "Eu vou lá toda noite, quando durmo." A mãe tentou esconder os cadernos, mas ele continuou desenhando, até que numa manhã ela acordou. E a cama dele estava vazia, a janela aberta, e um desenho novo no chão. A mesma porteira, só que dessa vez estava fechada por dentro. Há quem diga que tudo isso é invenção. Gente do interior com tempo demais e medo demais. Mas existe uma filmagem, uma única. Foi feita por um grupo de jovens que faziam um documentário sobre lendas regionais. Levaram lanterna, tripé, drone, 2 câmeras. Chegaram perto da porteira, gravaram o local, fizeram piada. Um deles se afastou para ajustar o foco. E foi aí que aconteceu. A câmera caiu no chão. O vídeo segue gravando. Primeiro, o barulho do vento. Depois, uma respiração. Lenta, baixa, muito próxima do microfone. E então, um sussurro. Agora é sua vez. A imagem fica turva. A tela escurece. No final da gravação dá para ouvir um último som. Madeira rangendo, a mesma da tal porteira. O grupo voltou no dia seguinte. Só um deles falou. Disse que apagou o restante do material e jurou nunca mais passar por estrada de chão na vida. Mas a cópia do vídeo apareceu num fórum anônimo na internet. Onde está agora? Ninguém sabe. Mas quem viu diz que, depois da gravação, começou a sonhar com o mesmo lugar. Quando chove forte no interior, a terra vira espelho. O chão fica fofo, marca tudo. Rastro de boi, pegada de gente até goteira de galho. Mas naquela trilha, quando a chuva passa, aparece outra coisa. Marcas, longas, profundas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado pelo barro, mas sem início, sem fim, como se aquilo tivesse surgido no meio da estrada e desaparecido no ar. Moradores já tentaram medir. Mais de 6 metros de rastro, como se um tronco tivesse sido puxado por mãos invisíveis. Um agricultor chegou cedo, depois da chuva, fotografou. Quando voltou com outras pessoas, não tinha mais nada. Nem rastro, nem barro remexido. Só a grama baixa,
amassada em forma de curva, como se algo redondo tivesse parado ali e esperado, como se fosse voltar. Era um homem de dinheiro, terra no nome, trator na garagem, gado no pasto. O tipo que não acredita em história, só em escritura. Quando soube do terreno ao redor da porteira, viu oportunidade. O povo tem medo. Eu tenho dinheiro. Ofereceu 3 vezes mais do que o valor da área. Prometeu limpar, plantar, cercar. Disseram que ele riu quando ouviu os causos. Disse que se visse alguma alma penada, chamava para tomar café. Fechou o negócio. Na semana seguinte, foi pessoalmente medir a área. Levou só um ajudante e um trator. No fim da tarde, o ajudante voltou. Sozinho. Trêmulo. Sujo. Disse que o fazendeiro se afastou para ver uma curva de nível. Escutou um barulho de madeira rangendo. Depois, silêncio. Chamou. Nada. Procurou. Nada. A única coisa que encontrou foi uma fita métrica jogada no barro, aberta exatamente em 66 metros. Depois disso, o cartório cancelou o registro da venda, porque até hoje o terreno segue lá, sem dono, sem cerca, sem fim. O vento ali tem comportamento esquisito. Em dias de calor seco, ele vem gelado. Em manhãs de neblina, ele sopra quente. Mas o pior não é a direção, é o cheiro. Moradores mais antigos dizem que às vezes o vento traz um cheiro forte. Não é de animal morto, nem de bicho vivo. É como madeira queimada misturada com roupa molhada, guardada há muito tempo. Um cheiro úmido, mas seco, azedo, mas quente. Um senhor que mora a 800 metros da trilha disse que quando o vento sopra assim, até os cães se encolhem. Ele fecha tudo: janela, porta, nariz. Porque aquele cheiro não é cheiro de coisa daqui. É como se o vento trouxesse algo de um lugar que não devia existir. E por onde ele passa, fica um rastro de poeira, fina, como cinza. Mas por ali não teve fogo, nunca. Quando o terceiro desaparecimento aconteceu, ninguém ligou os pontos. Era gente diferente, idade diferente. Mas quando chegou no 6º caso, alguém notou. Todos tinham sumido em 2 datas específicas, 5 de abril ou 17 de setembro. Não importava o ano, mas sempre nessas datas. Às vezes passava um tempo sem acontecer nada, mas quando uma dessas datas se aproximava, o silêncio voltava mais pesado. Pássaros somem, o gado fica inquieto, o vento muda, como se a terra soubesse que algo vai ser tirado dela. Um dos sumiços mais estranhos foi de uma mulher que nem sabia da história. Estava só de passagem. O carro dela quebrou na estrada, dia 17 de setembro. Ligou para ajuda, mandou mensagem. Desapareceu 5 minutos depois. No chão, encontraram a bolsa. E dentro dela, um bilhete escrito à mão. Só dizia: ela abre sozinha. Teve um jornalista que tentou documentar a história. Queria fazer um podcast. Foi até o local, conversou com os moradores, andou perto da trilha, levou 3 gravadores, todos de marcas diferentes. E durante o dia, tudo normal. Mas à noite, começou o problema. Os equipamentos desligavam sozinhos. As pilhas eram novas, a bateria cheia, mas toda vez que o vento aumentava e o som do rangido surgia ao longe, os gravadores apagavam. Ele tentava religar, nada. Um deles até quebrou, mas o mais estranho aconteceu quando voltou para casa e ouviu os áudios. Estavam todos com o mesmo trecho corrompido. Sempre que o som da porteira começava, a gravação sumia, como se alguém ou alguma coisa soubesse o que ele estava tentando registrar e decidisse silenciar. Até hoje, ele diz que escuta aquele som quando fecha os olhos. Mas os gravadores nunca mais funcionaram direito. A porteira ainda está lá, velha, torta, coberta de musgo e silêncio. Quem mora perto aprendeu a conviver, mas não a entender. Ninguém mais tenta cercar. Ninguém mais passa por ali depois das 5 da tarde. Mas, de vez em quando, ela aparece nos sonhos. Um rangido distante, um vulto parado, uma sensação de que tem algo esperando.
do outro lado. A pergunta que fica é: será que ela escolhe quem vai entrar? Ou quem não vai voltar? Se essa história mexeu com você, não fica por aqui, porque a próxima porteira pode estar mais perto do que parece.